Hoje de manhã eu tava vendo as notícias e me deparei com isso aqui. Natura vende Avon na América Central por $1. Chama atenção, né? Até porque como uma empresa gigante como a Natura, que no ano passado faturou mais de 24 bilhões de reais, precisa vender parte da sua operação por $1. Eu imagino que nesse ponto você já tenha percebido que o valor é simbólico, porque não dá nem pra comprar uma coca de 2 litros no supermercado aqui no Brasil com esse dinheiro. Então sim, esse valor é simbólico. Mas calma aí que eu vou te explicar o porquê. Não é a primeira vez que isso acontece no mundo de negócios. Em 2017, por exemplo, o New York Daily News foi comprado pela editora Tronc por $1. E em 1982, o Chelsea foi comprado por €1. Então isso já aconteceu antes, mas por que $1 ou €1? À primeira vista parece mais simples você dar a empresa logo, né? Simplesmente, fica para você. Para que fazer um contrato de $1? Não faz muito sentido, né? Mas na verdade faz sentido sim. O que acontece nesse tipo de operação é que a empresa compradora e a empresa vendedora firmam um acordo, e esse acordo inclui diversas obrigações e medidas que precisam ser tomadas para que as empresas possam concluir esse contrato. E no caso de empresas listadas em bolsas, como a Natura, você não pode simplesmente dar à empresa, porque os investidores iam perguntar, por que parte dos ativos da empresa, por que parte da operação da empresa está simplesmente sendo dada para outra empresa? Não faz muito sentido. Então a forma de você ultrapassar isso é fazer um contrato de $1. E o primeiro ponto mais nítido que diferencia isso de uma doação é $1, porque você está tendo um valor em troca daquilo que você está dando. Mas é claro que os investidores não são burros, eles entenderiam, tá dando a empresa por $1 ou tá doando a empresa, é a mesma coisa. Cara, se for só isso, sim, é a mesma coisa, porque $1 não vai fazer diferença para ninguém, mas não é só isso. Ao vender por $1 parte das operações da Avon, a Natura acordou com a empresa compradora, que nesse caso se chama Grupo PDC, é uma empresa da Guatemala, de que essa empresa assumiria todos os passivos e ativos da Avon nas localidades que foram acordadas. E isso inclui, por exemplo, $22 milhões a pagar de uma unidade para outra. O que aconteceu foi o seguinte, a Avon está distribuída dentre vários países, e a Avon da Guatemala especificamente, ela pegou subsídio, ela pegou emprestado da Avon do México $22 milhões no passado. E mesmo sendo a mesma empresa, essas filiais são diferentes, elas comportam pessoas diferentes, em países diferentes, então elas precisam do dinheiro de volta, não é assim, tô aqui porque sim. E nesse contrato, o Grupo PDC assumiu o controle da Avon na Guatemala. Isso faz com que ele deva para a Avon do México $22 milhões. Só que a Avon do México ainda pertence à Natura, então é como se a compra tivesse sido negociada a $22 milhões num contrato futuro a se pagar, porque é uma dívida que não precisa ser paga agora, mas em algum momento vai ter que ser quitada. E é por isso que é só $1 que foi considerado no contrato, já tinha esses 22 milhões ainda. Mas mesmo assim, 22 milhões não é o suficiente para você comprar a operação da Avon em 6 países. Precisaria de um pouquinho mais do que isso. Então, vamos entender por que a Natura quis vender a Avon. Bom, a Avon foi comprada pela Natura em 2020 e só foi realmente incorporada e efetivamente fixada na operação da empresa em 2021. E os objetivos da Natura com essa compra foram 3. O primeiro era aumentar a presença global, porque a Avon tinha participação principalmente fora da América Latina, em países na Europa e na Ásia. O segundo foi fortalecer o portfólio de beleza e higiene, que a Natura tinha já, então ela incorporou a Avon, que também trabalhava nesse mesmo setor. E por ser do mesmo setor, a gente chega no terceiro ponto, de que a Avon ela tinha revendedores, ela tinha fornecedores muito parecidos com os que a Natura precisaria para fazer as suas próprias operações, já que eles vendiam a mesma coisa. Então a Natura ganhou nisso também, acesso a esses revendedores e fornecedores. E quando foi incorporada totalmente na Natura, a Avon passou a ter 2 unidades, a Avon Latam, que representa a Avon da América Latina inteira, e a Avon International, que representa essa Avon em outros países como Europa e Ásia. E dessas 2 unidades, aquela notícia que eu te mostrei lá no começo do vídeo, estava falando sobre a Avon Latam. E não é sobre ela inteira, mas sim uma subdivisão dela chamada CARD, que em inglês traduzido significaria Central America e República Dominicana. E essa subdivisão da Avon Latam é representada por 6 países: Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e, claro, a República Dominicana. De acordo com os próprios relatórios de investidores da Natura, a Avon Card não estava tendo um bom desempenho, estava tendo um desempenho bem abaixo do esperado. Isso fazia com que a Avon tivesse um risco geral, alto nessa região, uma baixa recompensa, porque os mercados não são tão grandes. Então, com essa venda, a Natura consegue simplificar muito a operação dela e focar em mercados que realmente fazem sentido, como, por exemplo, o Brasil e o México. Então, no fim, isso representa nada mais do que tirar um peso das costas da Natura. E isso explica porque, mesmo tendo vendido a operação por $1 só, os investidores acharam que isso foi uma boa escolha e aumentaram as suas compras das ações da Natura na Bolsa de Valores, chegando a bater cerca de 4% de alta em um dia após o anúncio da venda.
E para quem tem interesse em saber, hoje as ações da Natura estão valendo R$ 8,87 e ainda estão subindo aos poucos. Então, na cabeça dos investidores, eles entenderam que é melhor se livrar de algumas poucas laranjas podres para cuidar de muitas laranjas boas. Então, eles entenderam a operação, mesmo que tenha sido $1 só. Mas se a história acabasse aqui, tava bom demais e não acaba por aí não. Lembra da Avon International que eu falei no começo do vídeo, que foi uma das divisões? Tinha a Avon International e a Avon Latam. A Avon International também tá com problema. Tem um bom tempo que as operações em alguns países como Rússia e Reino Unido têm dado um prejuízo grande para a Natura. E desde o final de 2023, a Natura passou a considerar a Avon International como operação descontinuada. Dá uma olhada de como isso aparece nos relatórios. Esse é o último relatório de 2023 e olha a primeira linha que está escrito ali, na parte rosinha. Temos um valor de 6,286, nesse caso seriam bilhões. E o mesmo relatório em 2024, na mesma parte rosa ali, você pode ver que já desceu de 6 bilhões para 656 milhões. Isso significa que a Avon International passou a ter 10% só da receita que ela tinha de um ano atrás? E não é isso. Explicando de forma simples, o que acontece nas operações continuadas é o seguinte: quando a empresa não enxerga perspectiva futura nas operações que ela está fazendo em alguma determinada região, ela considera essas operações como descontinuadas. E apesar do nome descontinuadas, as operações continuam. Na verdade, elas não param até o momento em que essa empresa é vendida. O que descontinua, na verdade, é a presença dessas operações no relatório dos investidores. Tem um relatório dos investidores ali que é postado a cada trimestre, mas tem o último do ano, ele considera o ano inteiro. Então, não só o último trimestre, ele considera o ano inteiro também. E nesse relatório, os investidores percebem ou não como é que tá indo as operações da empresa, né? Da Natura como um todo, e por baixo da Natura tem a Avon. Então, eles olham também para a operação da Avon e da Avon International. E quando ela está com operação descontinuada, isso significa para os investidores o seguinte: a gente não vê perspectiva nisso aqui, ela ainda existe, a gente mostra, e eles mostram isso em outra parte do relatório, mas na parte principal do relatório ela não é considerada porque para o futuro eles não veem perspectiva e eles já estão colocando essa parte das operações à venda. Então esse é o caso da Avon International hoje. A Natura está se preparando para vender mais uma parte da operação dela. Ela está querendo acabar com as operações fora da América Latina para focar em quem realmente importa, que nesse caso é o Brasil e o México também, que importa bastante. Valeu!